1 Reis 18, 41 a 46 diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Ouça o som. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Eu sei que não foi por acaso. Talvez algumas pessoas foram convidadas por amigos, parentes, e chegaram aqui pensando: o que é que será que eu estou fazendo neste lugar? Mas o Senhor as trouxe nesta noite aqui, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E a minha oração nessa noite é que o Senhor fale mais uma vez, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra. Pai, nós precisamos tanto de Ti. Sabemos que existem tantas áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, e só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Pai, revela a Tua palavra a nós, nos dá entendimento, nos encoraja, nos desafia através da Tua palavra nesta noite, para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores cristãos, melhores amigos, Pai. Que a Tua palavra penetre em nossos corações nesta noite. Usa a minha vida, Deus, mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, dos nossos aplausos, dos nossos assobios, da nossa vida por inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma passagem bastante conhecida no Antigo Testamento. E só para nós entendermos um pouquinho aqui do contexto do que está acontecendo, né? Porque o texto que nós lemos vai dizer que este homem, este profeta chamado Elias, ele traz uma notícia, ele anuncia a Acabe, que era rei naquela época, porém um rei de Israel mau, um dos piores reis que a nação havia tido, se casou com Jezabel, e aquela mulher, ela era do mal, era uma endemoniada, e foi terrível as coisas que eles fizeram. Eles levantaram altares em todos os lugares e estabeleceram culto a Baal, a tantos outros deuses, e o povo de Deus e a nação sofria por conta dessas coisas. É claro, o povo que Deus havia escolhido e tinha planos maravilhosos, mas agora longe, andando distantes dos caminhos do Senhor, e então vivendo coisas que não precisavam estar vivendo por isto. E só para contextualizar um pouco, Deus levanta este profeta, este homem aqui, para falar com o rei, para levar algumas palavras ao rei. E a história, na verdade, ali a gente vê ali no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 1, começa ali a desenrolar e contar, e diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então Deus levanta este homem para levar uma palavra e dar uma notícia ao rei. E a notícia não era tão agradável assim, na verdade o contrário disso, era uma péssima notícia. Ele leva a palavra para o rei dizendo: olha, não haverá chuva por um bom tempo. E diferente dos nossos dias, é claro que nós dependemos da chuva também, mas na verdade a vida daquelas pessoas girava em torno da chuva. Eles viviam da agricultura, eles se alimentavam, faziam negócios, vendiam, compravam. A vida deles, na verdade,
dependia daquilo ali. Se não chovesse, os animais morriam, as terras secavam e não davam frutos, enfim. Além disso, eles serviam a tantos deuses, e um dos deuses que eles serviam era o Deus da fertilidade, o Deus que trazia chuva sobre a terra. Então, quando o profeta leva esta palavra para o rei, ele não apenas estava anunciando caos, mas ele também estava dizendo: olha, Deus está colocando os deuses que vocês servem à prova. Vamos ver quem é Deus de verdade, porque o meu Deus liberou uma palavra dizendo que não haverá chuva. E deixa eu te dizer uma coisa, durante 3 anos e pouco não houve chuva naquele lugar, porque não existe qualquer Deus que esteja acima do Deus de Israel, do Todo-Poderoso. Então a palavra que é liberada ali se cumpre. O povo está em grande sofrimento, é claro, parou de chover, os animais começam a morrer. E aí qual é a realidade desse profeta? Agora Acabe quer matar o profeta, porque foi ele que havia liberado uma palavra de caos para aquele povo, e agora Acabe fala: vou pegar ele, vou dar uma coça nele, porque a gente está vivendo tudo isso e a culpa foi dele. Então Deus manda, na verdade, Acabe se esconder em alguns lugares, fugir para alguns lugares. Ele vai próximo a um riacho ali e fica por um tempo ali, chamado riacho de Querite. E ali ele tinha água para tomar, e ali Deus alimentava ele todos os dias, até que aquele riacho, um dia as águas daquele riacho se secam e o mantimento para o homem de Deus acaba. Então Deus manda ele sair daquele lugar, ir para um outro lugar. E Deus diz a ele: olha, eu vou continuar cuidando de você. Você vai a Sarepta, e quando você chegar lá, vai ter uma mulher, uma viúva que eu já preparei, e ela vai cuidar de você. E me chama a atenção, na verdade, algumas coisas na história deste profeta, que eu faço uma ligação com as nossas vidas também. Porque quem falou com o profeta foi Deus. Quem colocou a palavra na boca do profeta foi Deus. Quem que mandou o profeta ir lá e falar com Acabe foi Deus. E se você olhar para o contexto, para a vida do profeta, depois de ele ter entregue estas palavras aqui, parece que vira um caos, parece que agora ele tem que fugir de lugar para lugar, agora ele tem que viver sua vida escondido, agora ele está lá perto de um riacho, distante de tudo, de todos, vivendo sozinho, sem pessoas, mas é claro, com a presença de Deus. Mas a princípio, quando você olha, você pensa: puxa, o homem só estava servindo a Deus, o homem só estava obedecendo a Deus, o homem só estava sendo fiel a Deus, e parece que as coisas na sua vida viraram de ponta cabeça. Na verdade, inúmeras vezes é a mesma sensação que nós temos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. A gente está a todo momento tentando ouvir um direcionamento de Deus e abrindo os nossos corações. Deus fala comigo, Deus me dá um direcionamento, me mostra onde eu devo estar, sabe, me conecta com as pessoas certas, me coloca no lugar certo. E muitas vezes, quando estamos debaixo de um direcionamento de Deus e entendemos que estamos no centro da vontade de Deus, mas muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós imaginávamos que aconteceria. E aí a gente chega em alguns riachos solitários, e aí então a gente, algumas vezes, mesmo estando debaixo de uma palavra, precisamos depender do sobrenatural de Deus, de uma outra pessoa para abençoar as nossas vidas. E isso muitas vezes gera em nós questionamentos: puxa, mas será que realmente foi Deus que mandou eu fazer esse negócio, dar essa palavra? Porque se tivesse sido Deus, será que eu estaria passando por tudo isso que eu estou passando? Mas o que nós precisamos prestar atenção na história é que em nenhum momento, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde talvez o profeta olhou e pensou: bom, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu estou escondido aqui neste riacho, mas a água secou. Mas mesmo nestes momentos, mesmo na adversidade, mesmo quando era impossível, mesmo quando foi necessário provisão sobrenatural, o que é que aconteceu na história? Deus estava ali, Deus estava trazendo provisão, Deus estava cuidando do profeta. Enquanto ele estava ali perto daquele riacho, não teve um animal que destruiu, que o matou. Ele passou por estes momentos e viveu, sobreviveu. Deus o sustentou, Deus cuidou de sua vida. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que
não existe uma promessa de que nós não passaríamos por dificuldades, enfrentaríamos desafios nas nossas vidas, mas a promessa é de que Deus estaria conosco, a promessa é de que Deus sustentaria as nossas vidas, a promessa é de que se existisse a necessidade de um milagre ou de sobrenatural em algum momento das nossas vidas, Deus iria aparecer, iria trazer a provisão, iria cuidar de nós, e eu tenho certeza que você é prova disso. Se eu perguntar, Deus tem sustentado a tua vida? Gui, está difícil. Sim, muitas vezes está difícil, mas a minha pergunta é: você tem visto provisão sobrenatural? Você tem visto a mão de Deus? Você tem sentido o cuidado de Deus mesmo nos dias tão difíceis? É claro que nós podemos dizer sim, porque Deus não nos abandonou, Ele está conosco até nos piores lugares e nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ele passou, mas teve vitória. Passa os 3 anos e pouco da palavra que o profeta havia liberado sobre a nação e avisado Acabe sobre a seca que haveria. Quando Deus dá uma nova palavra e diz: agora você vai voltar lá para o rei, você vai dar uma palavra diferente. Agora chegou o tempo que vai chover. Eu vou fazer cair chuva do céu. Então é isso que Elias agora vai anunciar. Capítulo 18, no versículo 1, ele diz: olha, então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Esse episódio aqui, muitas coisas acontecem no meio de tudo isso que eu falei, mas esse episódio agora, o profeta manda o rei Acabe, manda avisar o rei Acabe: olha, pode subir no Carmelo, porque Deus já está enviando grande chuva, já se ouve barulho de abundante chuva. A minha pergunta para você é: será que ele ouviu barulho da chuva? Porque ele diz: já se ouve barulho de grande chuva. Será que ele ouviu que iria chover? Será que começou a trovejar? Será que o céu escureceu? O texto na verdade não nos fala nada sobre isso, mas a gente até entende que a princípio, no natural, com os olhos naturais, nada havia acontecido. Tanto que quando ele sobe lá e o profeta pede para o seu moço: vai lá, olha para o mar e vê se você consegue enxergar alguma coisa, vê se tem algum indício de que a chuva está chegando, vê se você consegue ver, identificar alguma coisa. E por 7 vezes o moço, o homem, o servo ali de Elias, ele vai, ele olha para o mar e não vê nada. Que é isso que Elias está falando para o rei? Pode subir, pode fazer festa, porque ele diz: pode comer, pode beber. O que ele está dizendo é o seguinte: chega de depressão, chega de tristeza, porque não chovia, não tinha nem o que comer direito, seca, animais morrendo. Mas ele diz o seguinte: não, agora pode subir, pode armar um banquete, pode comer, pode beber, pode se preparar, pode festejar, porque eu já ouço o som da chuva, eu já ouço o som da chuva. O que é que Elias estava dizendo aqui? O que é que Elias está nos ensinando com isso aqui? Elias está nos ensinando o seguinte: o homem de Deus, ele não vive por aquilo que ele vê. O homem de Deus, ele vive por aquilo que ele já ouviu. Ele havia ouvido de Deus, Deus havia já falado para ele: eu vou derramar chuva do céu. E mediante uma palavra que ele havia recebido, mesmo não vendo nada, olhando para o mar, mesmo o moço indo e voltando, e a princípio no natural não vendo nada, ele tinha uma convicção, e por isso ele fala para Acabe. Acabe era o rei, tinha exército, ele podia matar Elias, mas Elias diz o seguinte: pode fazer festa, pode comer, pode beber, porque se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Eu não estou vendo nada, vocês não estão vendo nada, parece que não vai acontecer, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Já estou ouvindo o som, já estou ouvindo. Aqui eu não penso que tenha sido um barulho da chuva, mas ele estava ouvindo, na verdade, talvez a voz de Deus que ecoava: a chuva vai chegar, a chuva vai chegar, a chuva vai chegar, a chuva vai chegar. Mas eu não estou vendo nada, Deus, mas a chuva vai chegar. Quando eu falo, eu cumpro aquilo que eu falo. Quando eu determino, não existe alguém, um demônio, um império das trevas que pode se levantar e impedir de eu fazer aquilo que eu desejo fazer. Então ele libera uma palavra e diz: pode subir, rei, pode fazer festa, porque certamente a chuva vai chegar e eu já ouço o som.
Ouça o som, é o título da mensagem. Não existe a possibilidade de ver e andar com Deus se não tivermos fé, se não crermos. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. É Deus te dar uma palavra, Deus coloca algo no teu coração que não faz sentido. E você ouve o som. Você não está vendo nada. Não tem nenhuma evidência natural de que aquela palavra que foi liberada sobre a tua vida vai acontecer. Não existe evidência. Você olha e diz, mas não é possível. Na verdade é impossível. Isso não vai acontecer. Como é que poderia isso acontecer? Mas Elias, ele ouve o som. É como a voz de Deus que ecoava dizendo, eu vou fazer aquilo que eu disse que eu iria fazer. Fé é ver aquilo que os meus olhos não podem ver. É ter certeza e convicção, mesmo que eu não consiga ver nada com os meus olhos naturais. Existem coisas que Deus coloca em nossos corações que, para vivermos, será necessário fé. Você só vai viver algumas coisas se você conseguir acreditar que o que Deus falou, Ele vai fazer. Se você não acreditar, você não vai dar passos em direção àquilo que Deus falou para você. Agora, eles sobem lá, Acabe sobe, vai ter lá, acontece lá a batalha contra os profetas e tudo isso, mas chega no momento que Elias, ele então vai mandar o seu moço para ir lá e identificar, para ir lá e ver alguma coisa, porque isso é do ser humano, a gente quer ver, já que Deus falou, então me mostre a Deus. Já que o Senhor falou que iria fazer, então já pode começar a fazer, porque eu já estou esperando. Na verdade a gente é apressado, né? Se Deus falar algo hoje, amanhã a gente acorda e já pergunta para Deus, Deus, e aí, cadê aquilo que o Senhor falou que iria fazer na minha vida? Mas talvez Deus te dê uma palavra, na verdade, para você se preparar, porque essa palavra que Ele entregou a você, Ele vai realizar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, mas muitas vezes a gente levanta no dia seguinte e diz, oh glória a Deus, recebi uma palavra ontem Deus falou comigo, colocou um projeto no meu coração, Deus já pode fazer hoje. Mas nem sempre acontece assim. Deus é poderoso para fazer, mas de verdade quando eu olho para a palavra eu percebo que geralmente Deus não faz assim. Já até preguei sobre isso, porque se Deus entrega a você algo antes de você estar pronto e preparado para receber aquele algo que Ele te dá, na verdade o que é bênção se torna maldição na tua vida. Então existe o tempo de Deus, de preparo, e muitas vezes Deus anuncia, fala sobre o futuro, nos dá uma visão, e a intenção de Deus não é nos deixar deprimidos e mal, chateados, não está nada acontecendo, pelo contrário. Deus nos dá visões, Deus abre os nossos olhos espirituais, Deus coloca sonhos em nossos corações, que queimam nos nossos corações, e muitas vezes vai demorar bastante tempo para acontecer, mas na verdade o desejo de Deus em nos mostrar alguma coisa é para que a gente se prepare para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Me chama a atenção nessa história porque o profeta, por mais que ele fosse um profeta e um homem de Deus e boca e voz de Deus, naquela nação e para aquele povo, ele era um ser humano. Ele era de carne, de osso, ele tinha uma alma, ele tinha emoções, sentimentos, tinha medos, preocupações. A gente não está falando de um semideus aqui, nós estamos falando de um homem que está ali e ousou acreditar que Deus havia falado com ele e agora vai viver esse grande desafio. Chove ou não chove? Eu tenho uma palavra, mas eu não estou vendo nada. Ele fala para o moço, vai lá ver. E eu acredito que Elias nem tenha ido ver, para não desanimar mesmo, para não se sentir, para olhar e falar, caramba, não tem nada mesmo. Ele envia o seu moço, fala, vai lá que eu não quero nem ver. E a Bíblia diz que ele coloca a cabeça entre as suas pernas e sentado, talvez de índiozinho ali, e o moço vai e volta, e a notícia que o moço traz é a seguinte, olha, não estou vendo nada. Eu vou ser muito sincero com você, eu acho que se eu fosse o moço, eu dava até a mentidinha. Eu vi uma coisinha, não sei se parece uma sombra, só para animar o profeta. Mas ele diz, não vi nada não. Não, volta lá. E o moço vai.
e volta e diz: não, tem nada não ainda. Mas vai mais uma vez lá, e o moço vai na terceira vez correndo e olha lá e fala: rapaz, e não é que não tem nada mesmo. Não tem nenhuma nuvenzinha. Ele volta e fala: não, nada. E quarta vez, e quinta vez, e sexta vez, O que será que Deus está tentando nos ensinar aqui? O que será que Deus estava tentando ensinar para o profeta? Será que Deus poderia ter feito na primeira ida? É claro que Ele poderia, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Será que na primeira ida do moço olhar o mar, será que Deus não poderia ter colocado uma nuvem escura lá, para encorajar e dizer: olha, eu vou cumprir aquilo que eu falei, vai chover mesmo? Deus poderia fazer isso, mas Ele não fez. A minha pergunta é: se Ele não fez para o profeta, para o homem de Deus Elias, por que Ele vai fazer por mim e por você? Talvez Ele faça, mas e se Ele não fizer? E eu acredito que Deus muitas vezes trabalha exatamente dessa maneira aqui. Sabe por quê? Porque a nossa fé é testada quando ela é esmagada. A gente prova que a gente confia em Deus não é quando está tudo bem, não é quando a gente olha e vê a nuvem lá, a evidência daquilo que Deus falou. Aí oh Deus, eu creio no Senhor, oh Deus, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou. É claro que você crê, você está vendo alguma coisa, mas a pergunta é: será que você continua crendo quando você não vê nada, quando você não sente nada, quando não tem evidência nenhuma? É uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, e ele vê alguma coisa. E poderia ter sido 25. É claro que o número 7 na Bíblia tem um significado, mas poderia ter sido várias vezes. Eu acredito que a maior mensagem aqui não seja o número 7 em si, mas eu acredito que o que Deus estava dizendo: olha, será que você ainda vai guardar a fé? Será que você ainda vai continuar crendo e acreditando mesmo quando os teus olhos não veem nada? Será que você vai mandar o moço voltar lá mais uma vez? Ou será que você vai falar para o moço: moço, vem cá, é melhor a gente descer essa montanha aqui, sair correndo e fugir, porque não vai acontecer o que nós falamos para Acabe que iria acontecer, e Acabe vai matar a gente, vai cortar nossa cabeça, então vamos sair correndo daqui antes que surja logo. Será que não é isso que Deus estava tentando testar o coração de Elias e ver: deixa eu ver se você vai se manter fiel, deixa eu ver se você vai continuar acreditando? Porque acreditar, querido, ter fé, muitas vezes é fácil. A dificuldade muitas vezes é continuar acreditando. Você acredita um dia, acredita 2, mas acredita 5 anos, acredita 10 anos, aí é onde a coisa pega. Pastor, eu estou 10 anos esperando uma palavra que Deus me deu e não aconteceu. Sim, é aí que é difícil. É aí que a nossa fé é testada. Será que você crê mesmo? Será que você acredita mesmo que Deus vai fazer, mesmo não vendo evidências? Em todos os lugares na Bíblia eu vejo Deus fazendo prova, e muitas vezes usando o tempo para nos provar. Eu vejo Deus trabalhando com o tempo inteiro na Bíblia. Você vai ver um homem que ficou lá num tanque, e ele ficou num tanque esperando sua cura, e foram 38 anos. Você vai ver o povo que foi dar voltas nas muralhas de Jericó, e não foi uma volta, mas foram 7 voltas. Você vai ver Deus o tempo inteiro trabalhando com o tempo. Vai lá, vai mais uma, vai outra, vai mais 3, vai 5, vai 6. Espera um pouco, são 38 anos, são 12 anos o fluxo de sangue. É muita gente esperando, é o povo esperando, e nada acontecendo, e nada acontecendo, e nada acontecia. Mas em algum momento Deus cumpria aquilo que Ele havia prometido. E muitas vezes eu penso que nós, povo de Deus, perdemos coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque somos esmagados muitas vezes pelo tempo. Tem uma passagem que eu amo na Bíblia, e eu já preguei sobre essa passagem. A filha de Jairo, que não estava morta, mas morreu. Quando Jairo foi a Jesus pedir socorro, a filha ainda estava viva. Estava lá, muito doente, enferma, mas estava viva. Mas no meio do caminho, Jesus teve um encontro com a mulher do fluxo de sangue, acabou demorando um pouco ali. Quando os criados de Jairo chegam ali e falam: olha, não incomodem mais Jesus, porque a tua filha já morreu.
E é nesse momento onde nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. É nesse momento onde o impossível bate na nossa porta. São nesses momentos onde a gente olha e fala, bom, agora as chances acabaram. É aí onde entra o sobrenatural de Deus, cumprindo e fazendo aquilo que Ele falou que Ele faria. Jesus falou para Lázaro o quê? Eu vou para a tua casa, nós vamos lá tocar nessa menina. E se Ele começou uma viagem, Ele vai completar e Ele vai cumprir a missão. Jairo desanimado, e Jesus olha para Jairo, é claro, ele havia perdido sua filhinha querida, mas Jesus olha para ele e diz o seguinte: Jairo, não temas o que? Minha filha morreu, não temas, creia somente acredite, não coloque os teus olhos, não empreste os teus ouvidos para aquilo que eu não disse. Muitas pessoas vão se levantar e vão vir e vão dizer, não dá mais tempo. Muitas pessoas vão dizer, olha, não tem nada a ver, isso não vai dar certo. Mas o que Jesus diz para ele é o seguinte: olha, diante dessa notícia que trouxeram a você agora, não se preocupe, não fique com medo, apenas acredite, continue crendo, mesmo com a notícia adversa, mesmo que os teus olhos não possam ver, continue acreditando, porque eu vou fazer aquilo que eu disse que eu faria. E é claro, o milagre foi maior do que até se esperava. Isso é interessante, o que nós ouvimos, o que nós muitas vezes vivenciamos, muitas vezes acaba nos abatendo e nos colocando para baixo, nos deixando tristes e roubando a nossa fé. É verdade ou não é? Você chega para uma pessoa, por exemplo, e compartilha um sonho, e a pessoa te ama, e você está compartilhando este sonho, esse desejo no teu coração, exatamente pelo motivo de você saber que essa pessoa te ama, e ela vai te encorajar, e de repente quando você conta para ela, fala, você está doido, esquece isso aí não vai dar certo não. Eu tomei uma decisão na minha vida de ficar quieto com as coisas malucas que Deus me fala, porque geralmente eu fico desanimado quando eu compartilho. E de pessoas que me amam, gente do lado. Tá doido, senão, é melhor deixar para lá, que isso não vai dar certo não. Às vezes nós precisamos guardar os nossos ouvidos, guardar os nossos corações, mas Elias, ele me chama a atenção aqui, nesse episódio, sabe por quê? Porque ele não permitiu se abater com a notícia contrária. Ele continuou mandando o homem voltar. Será que a gente às vezes permite que as coisas, as notícias nos abatam de tal maneira que a gente deixa de ir, que a gente deixa de fazer? A gente olha para ele e vê o exemplo aqui. Você acha que, humanamente falando, ele não estava abatido? É claro. Não tem nada, volta, não tem nada, volta, meu Deus, só que vai dar certo esse negócio, vai, volta, acho que não sei não, vai, volta, vai, mas ele nos mostra com as suas ações, com o que ele faz, com a sua atitude, de que ele continuava crendo. Fé sem obras é morta. Quando a gente faz alguma coisa, na verdade é uma demonstração que cremos, por isso estamos fazendo. É o que está acontecendo aqui. Talvez com medo, talvez preocupado, talvez, meu Deus, mas ele continua fazendo, porque ele cria, não, mesmo diante da adversidade, mesmo não conseguindo ver nada, mesmo que ele já foi 1, 2, 3, 4, 5, eu vou continuar esse homem ir, vou mandar esse homem voltar e voltar e voltar, até ver a coisa acontecer. E muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho, por conta das adversidades, da notícia, de não vermos acontecer aquilo que estávamos esperando. Agora, isso é algo que nós precisamos lidar nas nossas vidas, porque em muitos momentos nós vamos nos sentir assim. Muitos momentos. Vamos desanimar, vamos pensar em parar. Eu vou ser muito franco com você, eu penso em desistir acho que todo dia. De alguma coisa na minha vida eu penso em desistir acho que todo dia. Tem dia que eu quero parar de treinar, tem dia que eu quero parar de fazer dieta, tem dia que eu quero parar de fazer minhas responsabilidades ali espirituais, minhas práticas espirituais. Estou com preguiça de ler, eu quero abandonar a ler, eu quero abandonar. Todo dia eu quero parar alguma coisa.
Eu não sei se sou só eu. Às vezes você vai na força do ódio. Eu não queria, mas eu falo, minha esposa é uma pessoa que ela gosta de esporte, ela gosta de não sei o quê. Eu odeio. Ah, não, é que delícia, não, eu vou porque tem que ir. Ela fala, mas não é possível, por que você não vai, curte? Eu falei, não, eu não curto, eu odeio. Mas eu vou com raiva, mas eu vou. Todo dia eu penso em parar, não queria, mas vou. Porque na nossa vida a verdade é essa: desistir muitas vezes passa na nossa mente. Desistir muitas vezes é o que o nosso corpo está sentindo. A gente fala, o que eu quero mesmo é parar, o que eu quero mesmo é jogar tudo para o alto, o que eu quero mesmo é largar e deixar tudo para trás. Por quê? Porque eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus fazendo, nada está acontecendo, eu estou lá ralando, eu estou trabalhando, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer e Deus não está fazendo nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar para o alto, eu vou largar, vou abandonar, eu vou deixar Deus, eu vou deixar tudo e vou fugir. Vai fugir para onde, filho? Não tem um lugar, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mais profundo mar, que Deus não esteja. De Deus você não consegue fugir. Ele está em todos os lugares. Então nós precisamos enfrentar. E esse homem aqui, ele enfrentou. Ele teve coragem. Porque até para enfrentarmos é necessário coragem. Porque vai mais uma, mas não vai dar certo, é melhor nem ir, melhor não mandar, eu vou me frustrar. Tentar de novo, é melhor não, porque eu já estou frustrado, porque já tentei 4, se eu tentar 5 e não dá certo, eu vou querer me matar, Deus. Mas o homem continuou tentando. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, continua tentando. Fala umas 8 vezes para ela, continua tentando, filho. Tenta mais uma vez, continua tentando. Vamos lá, ânimo, tenta de novo. Está desanimado, tenta. Está com raiva, tenta. Está feliz, tenta. Mas não para de tentar, porque uma hora Deus faz. Ai, meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre no reino espiritual, no sobrenatural, sempre você ouve para depois ver. O profeta ouviu Deus falando, vou fazer chover. Só choveu depois. Sempre você começa ouvindo, para depois você ver acontecer aquilo que você já ouviu. É por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus deseja falar conosco. Porque para você pisar lá na terra prometida, você precisa ter ouvido. Sabe por quê? Porque pensa numa coisa, se aqueles dentre os 12, se aqueles homens não tivessem ouvido Deus falar e dizer, aquela terra eu vou entregar na mão de todos vocês. Se eles não tivessem ouvido, você acha que diante da adversidade, quando eles olharam e viram gigantes e viram um exército inimigo, você acha que eles teriam avançado mesmo assim? Não. Por que é que eles pisaram? Por que é que eles viveram? Por que é que eles aproveitaram aquilo que Deus tinha? Porque antes de eles verem e pisarem, eles ouviram. Deus sempre faz assim. Ele fala, Ele enche teu coração de fé, você passa a acreditar naquilo, e aí você começa a dar passos, daqui a pouco você começa a visualizar e ver aquilo que Deus já falou com você um dia, talvez há muito tempo atrás. Eu já falei isso muitas vezes aqui. O que eu vejo hoje aqui, eu já ouvi muito tempo atrás. Eu ouvi de criança, eu vi, não que eu vi assim, né, com o olho natural, mas eu consegui enxergar isso que Deus já anunciava. Para que Deus faz isso? Porque Deus quer nos preparar para aquilo que Ele nos mostrou. Então, uma outra coisa que eu encontro aqui e me chama a atenção é que Elias, o grande homem de Deus, o profeta que faz fogo cair do céu, que é uma loucura o ministério de Elias, mas agora ele está lá e está mandando um moço ir, voltar, e ele faz um negócio engraçado.
faz índiozinho e bota a cabeça no meio das pernas e fica lá escondido. Por que será que ele faz isso? Com certeza ele não queria, de alguma forma ele queria como se não viver aquele momento do que estava acontecendo. Ele não queria ver o que estava acontecendo, porque talvez ele sabia que aquilo que nós vemos pode nos desanimar com os nossos olhos naturais. Então, ao invés de olhar e ficar desanimado, ele prefere não olhar, mas talvez se lembrar do que ele havia ouvido. Então ele coloca a cabeça entre os joelhos e fala: é melhor eu não ver nada, e eu vou ficar só me lembrando daquilo que Deus falou. Vai chover, mas eu não estou vendo nada. Não, vou ficar com o olho fechado, porque vai chover. E tem momentos das nossas vidas que nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes é fechar os nossos olhos naturais, porque não vemos nada acontecendo, e ficarmos com os nossos ouvidos abertos e nos lembrarmos, na verdade, daquilo que Deus já falou conosco. O que é que Deus falou com você? O que é que Deus colocou no teu coração? Qual é a palavra que queima no teu coração? Eu já falei isso e eu acho que nós deveríamos fazer isso mesmo, de pegar o que Deus falou conosco em algum momento das nossas vidas, ou um sonho que Ele colocou nos nossos corações, e a gente deveria espalhar isso em todo canto. Coloca no espelho do banheiro, coloca no carro, coloca no console, coloca em todo lugar, porque certamente, todos os dias, o diabo de alguma maneira vai tentar te desanimar e fazer com que você deixe de acreditar naquilo que Deus falou com você. É por isso que em Abacuque, quando Deus dá uma visão e fala com o profeta lá, o que é que ele diz para o profeta? Olha, escreva em tábuas bem grandes, para que o povo mesmo que passar correndo consiga ler o que eu estou falando com vocês, porque eu determino, e aquilo que eu determino e que eu falo acontece. Talvez não seja no tempo de vocês, mas no meu tempo eu cumpro aquilo que eu falei com vocês. Escreve, anota, guarda a visão, coloca no papel, porque tem momentos que a gente precisa ser lembrado daquilo que Deus falou conosco, porque nós não conseguimos ver nada, a gente não sente nada, e a única coisa que nós temos é uma palavra que vai nos sustentar. Deus falou, e se Deus falou, Ele vai fazer. Nem por um momento, nem um dia eu posso me esquecer de que o que Deus começa, Ele termina. Eu acho maravilhoso que o profeta, primeiro que ele dá um passo de fé, porque antes de ver qualquer coisa, ele já anuncia e fala para Acabe: faz festa, come, bebe, porque a chuva está chegando. Isso é fé. A chuva não chegou, mas você já está comemorando e celebrando pela chuva que ainda vai vir. Isso é fé. Quando acontece, você celebra, aí você está só comemorando. Celebrar antes de acontecer, aí é diferente, é fé. Então ele tem fé e ele fala: olha, já pode comemorar. Agora, quando o moço pela 7ª vez vai lá e enxerga uma mãozinha lá, uma nuvem na verdade, como se fosse uma mão, e o moço volta e diz: olha, agora eu vi alguma coisa, é bem pequenininho, é como se fosse a mão de um homem, uma sombra, uma nuvem, distante, é pequena. Olha que coisa interessante, o profeta olha e vê uma mão como uma sombra. E aí o que é que ele faz? Manda falar para Acabe, preparar a cavalaria, preparar tudo, já pode descer o monte, porque se esperar mais um pouco, não vão conseguir nem descer, porque a chuva vai ser muito grande. O que Elias está nos ensinando aqui? Ele está vendo algo pequeno, mas ele sabe que aquilo que Deus começa, Ele termina. Talvez o grande problema, sabe qual é? É que a gente despreza os pequenos começos. A gente despreza o que Deus começou a fazer. A gente olha diante de um sonho tão grande, mas é só uma coisinha que está acontecendo, e a gente pensa, a gente despreza, a gente não dá valor, a gente não valoriza, porque é pequeno demais. Mas olha a fé deste homem. Ele diz: já pode mandar descer, já pode mandar embora, porque está chegando uma tempestade. Que tempestade, meu filho? É só uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Sim, não é
não era pelas evidências, não era pelo tamanho do que ele estava vendo, mas ele sabia, Deus já começou a fazer, Deus já começou a fazer, a chuva já está vindo, Deus já começou a mover. E quando Deus começa a fazer, quando Deus começa a mover, Ele não para no meio do caminho, Ele não para no meio da história, Ele termina aquilo que Ele começou. Então, querido, abra os teus olhos. A minha pergunta para você nessa noite é: será que Deus já começou a fazer alguma coisa? Será que você vê evidências, mesmo que pequenas, que Deus moveu na tua vida, que Deus começou a realizar algumas coisas? Gui, mas não é do tamanho que eu ainda gostaria. Sim, eu sei disso. Gui, mas ainda não aconteceu da maneira que eu estava esperando. Sim, eu sei disso. Mas a minha pergunta é: será que você não vê como uma pequena sombra? Será que você não vê como a mão de um homem? É pequeno, mas não despreze os pequenos começos, porque Deus começa realmente no pequeno. Ele começa fazendo e Ele vai testando a sua fé. Será que você acredita quando você vê aquele projeto que é tão pequeno ainda? Mas a palavra que eu tenho para te dar é: fica firme, continua acreditando, porque se existe uma nuvem, a tempestade está chegando. Se Deus começou a fazer, Ele é fiel e vai completar aquilo que Ele começou a fazer. É a mesma coisa, aquela mensagem que eu preguei, Moisés diante do Mar Vermelho, e o texto nos diz que o vento soprou a noite inteira. O vento soprou, o mar não... A gente tem a falsa ideia de que Moisés pegou o cajadinho, tocou a água e o mar se abriu. Não, o texto diz que o vento soprou a noite inteira. A noite inteira o vento ficou soprando. E talvez o povo diante do Mar Vermelho olhando, e aquela ventania e um vendaval que parecia um furacão, e eles olhando ali pensando: o que será que está acontecendo? E o vento soprando, e o vento soprando, e as águas dividindo, e as águas dividindo. E demorou uma noite inteira. Pode até demorar, mas não tarda. Pode até parecer que não vai acontecer, mas se Deus falou, se Ele determinou, acontece. É o que a gente vê no texto aqui: uma pequena nuvem, uma pequena mão, mas a tempestade chegou, a chuva chegou. Olhe para a tua vida, veja as evidências do que Deus já está fazendo. E se Ele já começou, e se Ele está fazendo, pode ter certeza que Ele vai terminar e completar aquilo que Ele colocou no teu coração, em nome de Jesus. Por isso, quando eu vejo uma pequena evidência, eu já começo a celebrar. Por isso, quando eu vejo uma pequena nuvem, eu já posso celebrar e agradecer. Não é o que eu estava esperando, mas eu sei certamente Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo, Deus já está movendo, Ele já está dividindo as águas, Ele já está preparando a chuva, e daqui a pouco vai chover, daqui a pouco as águas vão se partir. Abra os teus olhos e perceba o que Deus está fazendo. Se apegue nisso que Deus está fazendo na tua vida, e você vai ver que vai acontecer no momento dele tudo aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus.